A partir de agora, o resumo dos fatos que são notícia no seu estado, no Brasil e no mundo. Jornal Central. Jornal Central. Compromisso com a imparcialidade. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. Apresentação: Humberto Fernandes e Tereza Cristina. 13 cidades do Maranhão decretam situação de emergência por causa das chuvas. Bandidos se passam por pacientes e invadem unidade de saúde em São Luís. Comerciante é morto durante tentativa de assalto às margens da BR-135. Pane em aeronave com destino a São Luís assusta passageiros. Motoclube e Imperatriz farão a final do Campeonato Maranhense. Está no ar o Jornal Central desta segunda-feira, dia 8 de abril de 2019. Jornal Central. Jornal Central. Jornal Central. Compromisso com a imparcialidade. Tempo e temperatura. A instabilidade enfraquece um pouco e quase toda a região tem períodos de sol e pancadas de chuva com raios, somente a partir da tarde. No litoral do Maranhão, o tempo continua instável, com muitas nuvens e várias pancadas de chuva. Na capital, São Luís, tempo nublado e pancadas esparsas de chuva. A máxima na região hoje é de 32 graus. Em Imperatriz, a chuva ocorre ocasional e isolada. A máxima na região é de 31 graus. Nas cidades de Caxias, Bacabal, Balsas, Barra do Corda, Codó, Carolina e Barreirinhas, a chuva ocorre de forma ocasional e isolada e a máxima desses locais pode atingir até os 35 graus. Na cidade de Pinheiro, as pancadas de chuva serão esparsas, com máxima de 31 graus na região. Para amanhã, terça-feira, a zona de convergência intertropical mantém nuvens carregadas no litoral do estado, onde pode chover a qualquer hora e com risco de chuva forte. Ao todo, 13 municípios maranhenses já decretaram situação de emergência por causa das chuvas. Confira na reportagem de Milena Dutra. No Maranhão, pelo menos 13 cidades estão em situação de emergência por causa das fortes chuvas, de acordo com informações oficiais do Corpo de Bombeiros, que atua na Defesa Civil do Estado. Essa documentação ela é encaminhada para os técnicos da Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil, onde eles analisam de acordo com a Política Nacional de Defesa Civil, e esse parecer ele é encaminhado para a homologação do Governo do Estado. A última cidade a pedir auxílio foi Imperatriz, depois que ruas se transformaram em rios e carros foram praticamente cobertos pela água na noite desta quinta-feira. O Comitê Emergencial de Enchentes está fazendo um monitoramento das áreas mais atingidas pelas chuvas. Para isso, foi traçado um plano de ação para dar apoio às cidades mais atingidas. Rodrigo Lago falou ainda que o governo está prestando assistência técnica às prefeituras e pontuou as ações. O governo já tem dado apoio às prefeituras municipais. Nós temos dialogado com os prefeitos, encaminhado membros do Corpo de Bombeiros da Defesa Civil do Governo do Estado, em alguns pontos, algum apoio na infraestrutura, evitando que as cidades fiquem, por exemplo, isoladas, sem comunicação, ou bairros inteiros isolados. Então a gente tem dado esse apoio no limite do que é possível, sempre dialogando com os prefeitos e aqui também dialogando com os deputados. Há muitos anos não se via tanta chuva no Maranhão. É o volume mais intenso de água na última década, segundo o Laboratório de Meteorologia da Universidade Estadual. Desde 2009 que a gente não vem sofrendo um ano com umas chuvas com um volume bastante expressivos, como que está acontecendo agora em 2019, principalmente no setor centro-norte do Maranhão, tá? No setor centro-sul, onde as chuvas iniciaram desde outubro, a gente teve umas chuvas até meados de novembro acima, porém a partir de dezembro começou a ter uns veranicos lá, onde as chuvas ficaram um pouco abaixo. E a previsão é de mais chuva no Maranhão. É um ano atípico, um ano chuvoso, então a gente pode aguardar que esses recordes, eu não diria que nós vamos bater os recordes dos últimos 30, 40 anos no total acumulado ao ano, mas pelo menos deverá ser superior ou igual ao que foi o ano de 2009. No Maranhão, as 13 cidades que decretaram situação de emergência são Santa Helena, Boa Vista do Gurupi, Alto Alegre do Pindaré, Santo Amaro, Itaipava do Grajaú, Barão de Grajaú, Nina Rodrigues, Sítio Novo, Icatu, Passo do Lumiar, São José de Ribamar, Araioses e Formosa da Serra Negra. Na cidade de São Domingos do Azeitão, um caminhoneiro morreu após sofrer um choque elétrico ao vistoriar a carga. Repórter Ândalo Souza.
Um homem morreu após sofrer com um choque elétrico de alta tensão na madrugada deste sábado, dia 6 de abril, no pátio de um posto de combustível no município de São Domingos do Azeitão. De acordo com informações repassadas pela Polícia Militar, um caminhoneiro de nome Alexandro da Silva, de 43 anos, natural de Bezerro, Paraíba, estava vindo com seu caminhão boiadeiro carregado de gado da cidade de Imperatriz, com destino a Paraíba, quando por volta das 4 horas da manhã, decidiu parar no pátio do posto de combustível para descansar um pouco. Após estacionar seu caminhão boiadeiro e antes de iniciar seu descanso, o caminhoneiro decidiu subir na carga do caminhão que estava transportando para saber se estava tudo bem com o gado. E ao fazer isso, acabou tocando parte de seu corpo em um fio de alta tensão, que ficou por cima do caminhão onde o caminhoneiro estava estacionado, fazendo assim com que viesse a sofrer uma descarga elétrica, vindo a perder a sua vida. A ambulância de São Domingos do Azeitão chegou a ser acionada para ir prestar socorro à vítima, mas chegando lá, a mesma já estava sem vida. Central de Notícias. Informações do blog eduardosandes.com.br, de São Raimundo das Mangabeiras e Ângelo Souza. No próximo bloco. Comerciante é morto durante tentativa de assalto às margens da BR-135. Estamos apresentando Jornal Central. Fique bem informado. Acesse o maior portal de notícias do Maranhão, centraldenoticias.radio.br, ou siga nas redes sociais. No YouTube, Central de Notícias. Facebook e Instagram, Central de Notícias MA. Twitter, CN Jornalismo. Fale direto conosco no WhatsApp 989-8305-1572. Se inscreva, curta e compartilhe. Central de Notícias. Compromisso com a imparcialidade. Voltamos a apresentar Jornal Central. Jornal Central. Plantão policial. Em São Luís, 4 bandidos invadiram na noite desse domingo a unidade mista de saúde do bairro Bequimão. Os ladrões chegaram a atirar dentro do local, mas ninguém se feriu. No momento do assalto, os bandidos se passaram por pacientes para conseguir entrar no local. Após anunciar o crime, eles renderam pacientes e os funcionários e roubaram os pertences das vítimas. Devido à ação criminosa, os serviços de urgência e emergência foram suspensos na manhã desta segunda-feira. Até o fechamento desta edição, nenhum dos envolvidos na ação havia sido capturado. Um comerciante bastante conhecido na região de São Mateus foi morto durante uma tentativa de assalto às margens da BR-135. Informações com o repórter Cristiano Dias. Um homem foi morto no início da tarde do último sábado, dia 6. A vítima, identificado como Zé do Ovo, um vendedor bastante conhecido em São Mateus e região. O crime aconteceu por volta do meio-dia entre São Mateus e Alto Alegre do Maranhão, nas margens da BR-135, próximo ao povoado Morros. Segundo os primeiros relatos de populares, o crime teria ocorrido numa tentativa de assalto. Vale lembrar que tentativas como essa já era rotina para a vítima, que volta e meia sofria tentativas, e lamentavelmente nesse último final de semana teve um fim trágico, onde o seu veículo foi cercado por criminosos que efetuaram 2 disparos, um no braço e outro no pescoço, o que teria levado ao óbito imediato. Até o momento, a polícia está colhendo informações para poder chegar aos autores do crime. A cidade de São Mateus e região está em luto por se tratar de uma pessoa muito querida e bastante conhecida. Um pai de família, trabalhador, que perdeu sua vida por conta da criminalidade em nosso estado, que só aumenta a cada dia. Com informações de Itapecuru e região, Cristiano Dias, Central de Notícias. Operações da Segurança Pública resultaram em mais de 60 prisões em uma semana. Repórter Jalber Pereira. No total de 62 suspeitos foram presos por meio do cumprimento de 47 mandatos preventivos, efetuados em operação da Secretaria de Estado da Segurança Pública. A ação é fruto das investigações da morte do italiano Carmelo Mário Calabrese, de 65 anos, ocorrido no dia 8 deste mês. O trabalho foi intensificado ao longo de uma semana, em trabalho integrado da Polícia Civil. A logística da operação e a apresentação de presos foi detalhada em coletivo
preventiva, com a participação de gestores da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Maranhão. Os mandatos cumpridos são de expedições do Poder Judiciário em atendimento a representações da Polícia Civil ou por ocasião de condenações. São pessoas apontadas pela prática de crimes violentos como homicídios, tráfico de drogas e roubos a residências, coletivos e bancos. Comunicados destes mandatos serão feitos também à Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal e guardas municipais, para que os sistemas tenham acesso às informações e possam promover mais brevemente as prisões. No caso do italiano, foram presas 8 pessoas ligadas ao assassinato, sendo 4 com participações direta comprovada. Uma das mulheres possuía envolvimento com a vítima, o que facilitou sua aproximação para o crime. Na ocasião do latrocínio, ela estava no quarto e organizou a entrada dos demais. O italiano morava em São Luís há 15 anos e contra ele havia acusação de estupro em seu país. De São Luís, Jalber Pereira. E uma operação da polícia prendeu suspeitos de assaltar ônibus e bancos na Grande São Luís. Repórter Kessia Carvalho. Uma ação desenvolvida pelo Sistema de Segurança Pública do Estado resultou na prisão de suspeitos de assaltos a ônibus, roubos a bancos e furtos de veículos na região metropolitana de São Luís. Os resultados da operação foram apresentados pelo secretário de Estado da Segurança Pública, Jefferson Portela, durante uma reunião realizada nesta quinta-feira no Palácio dos Leões com o governador em exercício, Carlos Brandão. De acordo com o secretário, a ação envolveu forte atuação da Polícia Militar e também da Polícia Civil do Estado, culminando com prisões em flagrante delito e em cumprimento a mandados expedidos pela Justiça. Entre os criminosos foram presos 2 investigadores da Polícia Civil, que também tiveram seus dados divulgados durante a coletiva, e assaltantes capturados no Rio Grande do Sul. Jefferson Portela explicou que as prisões são resultantes de operações continuadas que a Secretaria vem realizando 24 horas por dia na Grande Ilha. De São Luís, Kessia Carvalho. Em instantes aqui no Jornal Central. Pane em aeronave com destino a São Luís assusta passageiros. Estamos apresentando Jornal Central. Ela lidera. E eu conto com todos vocês pra gente dobrar essa meta. E não é só quando tá no trabalho. Vamos lá, pessoal! Bora, bora, bora! Ela cuida. Inspira. Solta. E cuidado melhor não existe. Filho, vai doer só um pouquinho, tá? Ela protege. Na escuta, QSL total em deslocamento. Porque ela é a mais corajosa do mundo. Ninguém tem medo desse monstrão! Ela estuda e trabalha para se manter. Boa noite e até amanhã. Elas falam por todas. Chega de violência. Chega de assédio. Chega de feminicídio. Chega. Fale por todas você também. Chega de violência contra a mulher. Voltamos a apresentar Jornal Central. Jornal Central. Em São Luís, o Corpo de Bombeiros continua procurando um homem que desapareceu na tarde do último sábado após mergulhar na praia do Calhau. As buscas pelo homem, que até agora não foi identificado, estão sendo feitas com a ajuda de quadriciclos, mergulhadores e embarcações. Os militares avistaram um homem que aparentava estar pescando e em seguida mergulhou em um local de risco e até o fechamento desta edição não havia sido encontrado. Serviços e utilidade pública. Campanha de vacinação contra a gripe começa na próxima quarta-feira em todo o país. Lucas Por Deus Leon. A campanha nacional de vacinação contra a gripe começa nesta quarta-feira, dia 10 de abril, em todo o país. As ações de imunização foram antecipadas em cerca de 15 dias em relação aos anos anteriores, quando a campanha ocorreu na segunda quinzena de abril. Na primeira fase da campanha serão priorizadas crianças com idade entre 1 e 6 anos, grávidas e mulheres
mulheres puérperas, que são aquelas que estão nos primeiros 45 dias após o parto. Já a partir do dia 22 de abril, todo o público-alvo da campanha poderá receber a dose, incluindo trabalhadores da saúde, povos indígenas, idosos, professores de escolas públicas e privadas, pessoas com condição de saúde especial, além de funcionários do sistema prisional e pessoas privadas de liberdade. A escolha dos grupos prioritários segue recomendação da OMS, a Organização Mundial da Saúde. A meta é imunizar pelo menos 90% desse público-alvo. No Amazonas, a vacinação contra a gripe começou no fim de março, se antecipando em 21 dias em relação aos demais estados. O Ministério da Saúde decidiu antecipar a vacinação no Amazonas por causa da ocorrência de casos e óbitos por influenza. Até meados de março deste ano, foram notificados no Amazonas 666 casos suspeitos, sendo 107 confirmados para H1N1, com 28 mortes relacionadas ao vírus. Da Rádio Nacional em Brasília, Lucas Por Deus Leão. Aposentados e pensionistas podem ter 50% de desconto na compra de remédios. George Cardim. A proposta do senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, estabelece que os aposentados e pensionistas poderão ganhar um desconto de até 50% na compra dos remédios prescritos para eles. A diferença no preço deve ser coberta pelo programa Farmácia Popular, mantido pelo SUS. Atualmente, as drogarias credenciadas ao programa distribuem de graça ou com descontos de até 90% os medicamentos usados no tratamento de diversas doenças, como hipertensão, asma, diabetes, colesterol alto e rinite. A relatora da proposta, a senadora Maílza Gomes, do PP do Acre, explicou que a compra de medicamentos corresponde à metade dos gastos das famílias com a saúde. Ela argumentou que a proposta vai beneficiar principalmente os idosos mais pobres. Os aposentados e pensionistas necessitam de tratamento diferenciado em relação ao restante da população no que se refere ao acesso à assistência farmacêutica. Em função de sua idade avançada, eles precisariam consumir medicamentos em maior quantidade, onerando-lhes o orçamento familiar. Se aprovada na Comissão de Assuntos Sociais, a proposta segue para a Câmara dos Deputados. Da Rádio Senado, George Cardim. Uma aeronave com destino a São Luís teve uma pane na manhã desse domingo em Fortaleza, no Ceará. De acordo com informações de passageiros, o piloto tentou levantar voo 2 vezes, mas antes de a aeronave perder contato com o solo, teve que frear bruscamente. O piloto informou aos passageiros dentro do avião que a decolagem não havia sido bem sucedida devido a um problema com o computador de bordo. O voo da Companhia Azul, previsto para as 8h50, sofreu um atraso e partiu somente 2 horas depois. Confira no próximo bloco. Motoclube e Imperatriz farão a final do Campeonato Maranhense. Estamos apresentando Jornal Central. Nesses 4 anos, o governo trabalhou junto com a população e mudou para melhor a vida de cada maranhense. Mais policiais este ano, chegando a 15 mil, a maior tropa da história. Inauguramos Chapadinha e agora já são 10 hospitais novos. Tem ainda o Uninar e a Clínica Odontológica Sorrir em São Luís. Uma escola digna construiu e reconstruiu mais de 800 escolas municipais e estaduais. E agora, com o IEMA e os centros Educamais, são mais de 50 escolas em tempo integral. O Bolsa Escola investiu mais de 130 milhões de reais para estudantes comprarem material escolar. O Mais Asfalto pavimentou mais de 3 mil quilômetros de ruas e avenidas. Tem mais lazer com os parques ambientais em São Luís, Balsas, Codó e a Beira Rio em Imperatriz. E juntos, vamos continuar avançando. Voltamos a apresentar Jornal Central. Jornal Central. Loterias.
Ninguém acertou as 6 dezenas do concurso 2140 da Mega Sena, sorteado na noite do último sábado, e o prêmio acumulou. As dezenas sorteadas foram 17, 20, 26, 36, 42 e 54. O prêmio estimado para o próximo concurso, que será realizado na quarta-feira, é de 40 milhões de reais. Política. Ministro Sérgio Moro vai à Câmara para a reunião fechada